Então nós estamos aqui para conversar com vocês sobre a aprovação do plano de manejo da várzea do Tietê, que foi objeto da última reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na qual nós tivemos a oportunidade de manifestar um posicionamento institucional, inclusive com a presença do Dr. Leandro e de uma assistente técnica nossa aqui do CAEX. Entregamos um material escrito, um arrazoado, um parecer técnico à Secretaria do Meio Ambiente, pedindo que o trabalho elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente, através da Comissão de Biodiversidade, retornasse da plenária do CONSEMA para a Comissão de Biodiversidade para discutir algumas alterações que foram feitas no relatório que era do Ministério Público. A relatoria desse plano de manejo era do Ministério Público e ele acabou sofrendo algumas alterações e foi diretamente para o plenário para a votação. O doutor Leandro pode falar melhor sobre isso depois, mas nós não fomos acolhidos nesse pleito de retorno do relatório para a Comissão de Biodiversidade para a melhor discussão das alterações que foram promovidas. O CONSEMA deliberou, por maioria de votos, aprovar o relatório proposto pelo secretário do Meio Ambiente. Então essa questão passou a ser analisada no inquérito civil que já tramitava com o Dr. Leandro. E depois ocorreram alguns fatos que serão objeto então de melhor exposição a vocês hoje. Passo a palavra ao Dr. Leandro, então, para as considerações que ele tem a fazer. Muito boa tarde a todos, cumprimento meus colegas aqui presentes, os senhores jornalistas, obrigado pela vinda. O tema de hoje, como já antecipado aí, é o plano de manejo da APA da várzea do Rio Tietê. Só um breve histórico antes de a gente efetivamente tratar do principal. Os senhores bem sabem que toda unidade de conservação, e com a APA da várzea do Rio Tietê não é diferente, ela necessita de um plano de manejo. A APA, que é a Área de Proteção Ambiental, uma das unidades de conservação do Estado de São Paulo, foi criada na década de 80, ela já tem um zoneamento, mas ela padecia de um plano de manejo. Então o GAEMA, desde 2013, instaurou um inquérito civil, que é o inquérito 101/13, justamente para apurar a regularidade na feitura e na aprovação do plano de manejo da APA da várzea do Rio Tietê. Isso então é objeto de investigação do Ministério Público há muito tempo. O Ministério Público, inclusive, contribuiu com algumas sugestões para a minuta do decreto que seria então aí elaborado por conta desse plano de manejo. Algumas sugestões foram aceitas, outras não, o que é natural. O fato é que até aproximadamente novembro, dezembro do ano passado, não havia nada de irregular na tramitação. Claro que alguns pleitos do Ministério Público não foram atendidos, o que é natural, num princípio democrático. Mas acontece que a partir do final do ano passado, quando o tema foi pautado para ser objeto de deliberação no CONSEMA, o Dr. Marcos Funari, que é o representante do Ministério Público no CONSEMA, ele pediu vista dos autos justamente para que a gente fizesse uma análise mais detalhada do que estava acontecendo. A gente pegou então o procedimento inteiro, que hoje já saiu do CONSEMA porque ele acabou sendo aprovado. A gente pegou o procedimento e esse procedimento foi objeto de análise da minha assistente técnica, em especial da minha bióloga. Eu tenho 2 assistentes técnicos, mas a bióloga fez uma análise bastante detalhada desse plano de manejo. Eu tenho também que abrir um parênteses aqui só para dizer que um dos instrumentos mais importantes do plano de manejo é justamente o zoneamento ambiental. O plano de manejo, uma das principais ferramentas é justamente a delimitação dos espaços geográficos e do que pode e do que não pode ser exercido em determinados espaços geográficos. Pois bem, a minha técnica fez essa análise. Como a gente recebeu esse procedimento aí em cima da hora, a gente conseguiu concluir essa análise na véspera da reunião do CONSEMA, para o qual o tema foi pautado, que foi no último dia 31 de janeiro. A técnica trabalhou até o dia 30 à noite e ela então constatou nessa primeira análise que nos mapas de zoneamento encartados no procedimento num segundo momento, havia algumas alterações sem qualquer justificativa nos autos.
Esses mapas eles foram elaborados pela equipe da USP em 2013, eles foram os mapas originais, eu me refiro. Eles foram elaborados pela equipe da USP de 2013 e eles foram, inclusive, objeto de deliberação pelo Conselho Gestor da APA, que é como tem que ser. A Fundação Florestal, como Conselho Gestor da APA, analisou todos esses mapas originalmente produzidos pela USP em 2013 e os aprovou. Só que, no procedimento administrativo atinente, portanto, ao plano de manejo, algumas folhas seguintes, e depois a gente vai mostrar alguns exemplos para os senhores, esses mesmos, e eu digo mesmos entre aspas, mas em tese esses mesmos mapas foram novamente encartados, sem nenhuma alusão a mudança qualquer ou justificativa para alguma delas. O fato é que, cotejando esses dois mapas, a minha assistência técnica descobriu que havia algumas mudanças. Ela pôde analisar, sem aqui pretensão de exaurir o tema, porque isso ainda vai ser objeto de uma análise mais detida, que pelo menos 6 dos mapas de zoneamento sofreram alterações. E, curiosamente, essas alterações todas elaboradas tornavam o uso mais permissivo do que estavam. Nenhuma das alterações feitas deixava o meio ambiente mais protegido. Só para elucidar, no quadro aqui atrás, a gente tem as zonas que o decreto fará, se editado for referência, e elas, grosso modo, são essas aqui, ó, zona de conservação hidrodinâmica do cinturão meândrico, zona de conservação hidrodinâmica da planície fluvial e zona de reordenamento socioambiental e da paisagem. Grosso modo, o tema obviamente é muito mais complexo do que a gente vai conseguir abordar aqui, mas grosso modo, a zona de reordenamento socioambiental é aquela mais permissiva ao uso, o que se permite, por exemplo, atividades industriais e minerárias. As demais áreas são mais restritivas ao uso, algumas delas só toleram, por exemplo, o turismo ecológico, alguma atividade de baixo impacto para a natureza. Pois bem, todas as mudanças que a minha técnica conseguiu apurar, elas tornavam a área menos rigorosa ao uso, mais permissiva. Todas elas mudavam o ordenamento de zona de conservação hidrodinâmica da planície fluvial para a zona de reordenamento socioambiental e da paisagem, em que então atividades minerárias e industriais são permitidas. Eu volto a frisar que essas alterações constam do procedimento administrativo que foi ao Conselho, mas sem qualquer justificativa. Diante desse quadro, dessa constatação do Ministério Público, nós fomos então à reunião em que isso seria objeto de deliberação pelo Conselho no último dia 31 de janeiro. Pedimos a palavra e, até por uma questão de evitar uma judicialização, por conta até de princípios básicos do direito, como da publicidade, da motivação, da impessoalidade, a gente foi levar esses fatos ao conhecimento do Conselho, presidido pelo secretário de Meio Ambiente, para que então isso fosse ou justificado, ou fosse, obviamente, objeto de análise, principalmente do órgão gestor da APA. Havia também, e isso foi pleito do Ministério Público nessa ocasião, alguns questionamentos também em relação à mudança na minuta do decreto, alterações redacionais também que foram feitas posteriormente a um relatório que foi oferecido pelo Ministério Público e que, em tese, impactariam o meio ambiente, aí sem que houvesse também uma justificativa para tal. De todo modo, o que mais nos preocupou naquela ocasião foi efetivamente essa mudança de zoneamento e a gente levou isso então ao conhecimento do plenário do Consema na última reunião do dia 31 de janeiro. Pretendíamos alertá-lo para que um plano eventualmente eivado de alguma ilegalidade, eventualmente algum desvio de finalidade, não fosse aí, não prosseguisse. Infelizmente, o nosso pleito, muito embora devidamente fundamentado e devidamente instruído com esse parecer técnico que consta aqui atrás, o pleito não foi atendido, a presidência encaminhou a votação à questão e, por maioria de votos, o projeto aí acabou sendo aprovado e, portanto, o Conselho, em tese, exauriu aí a sua função, aprovando o projeto tal qual estava, sem que se tivesse um pouco de cuidado para analisar e para justificar por que aquelas mudanças, em especial no zoneamento, tinham sido feitas. Bom, parasse aí, isso já era um problema grande a ser, então, solucionado. Ocorre que, nesse mesmo dia, no período da tarde, uma testemunha resolveu procurar o Ministério Público, talvez ciente de que o projeto tivesse sido aprovado pelo Consema. Uma testemunha resolveu nos procurar e falar, então, algumas coisas sobre essa feitura de mudanças no mapeamento. Segundo essa testemunha, eles receberam, já em novembro do ano passado, novembro e dezembro do ano passado,
uma demanda para que os mapas fossem efetivamente alterados, para que os mapas de zoneamento da APA da Várzea do Rio Tietê fossem objeto de alteração. Segundo a testemunha ainda, que era então um dos funcionários especificamente do setor de cartografia e geoprocessamento da Fundação Florestal, essa testemunha então, diante daquele pleito, fez alguns questionamentos, em especial porque esse pleito vinha de pessoa que não era superior hierárquica dele, e esse pleito vinha sem qualquer fundamentação que justificasse aquelas alterações no zoneamento. Extremamente cauteloso, essa testemunha então indagou aos seus superiores, perguntou por que faria aquilo. O fato é que depois de questionar, cumprindo ordens obviamente, falou que faria então essa alteração, e a equipe dele, ele liderando a equipe dele, obviamente assim fez, efetuando as mudanças que foram solicitadas para que a equipe então fizesse. É claro que, seguindo até os preceitos da profissão que ele encabeça, ele fez todas essas alterações, deixando explicitados nos mapas que essas alterações estavam sendo feitas. Nas legendas dos respectivos mapas que ele então reelaborou, ele deixou patenteado de que a equipe dele estava fazendo essas alterações, de que essas alterações estavam sendo feitas no ano de 2016, diferente do ano de 2013, quando a USP entregou esse material, e colocando todas as fontes, inclusive indicando, por vezes, com indicações de texto, com caixas de texto nas partes mudadas, que aquelas alterações estavam sendo feitas. Ele ainda questionou a superiora se essa proposta seria de novo avaliada pelo Conselho Gestor da APA, porque o mínimo que se esperaria é que o Conselho Gestor da APA também se manifestasse sobre essa mudança. O fato é que todos esses questionamentos dele não foram atendidos, e diante daquela ordem para que os mapas fossem alterados, ele o fez, mas volta a frisar, observando aí todas as regras para que ficassem explicitados nos mapas que aquilo estava sendo objeto de uma alteração, e que, segundo ele entendia, então era uma proposta que novamente deveria voltar para as instâncias pertinentes para sua discussão. É claro que, segundo a testemunha ainda, esse trabalho que ele executou explicitando as mudanças nos mapeamentos não foi recebido por quem de direito aí. O fato é que houve então uma certa insistência para que as alterações não ficassem explicitadas nos mapas, e diante de tal cenário, esse funcionário então resolveu pedir a sua exoneração e saiu da Fundação Florestal. Portanto, diante dessas circunstâncias e diante do relato deste rapaz então e de outras testemunhas, a gente começou a investigar, e obviamente isso tem repercussões na seara de improbidade administrativa, razão pela qual o experiente Dr. Silvio Marques, aqui do meu lado, está tratando desse assunto também. O fato é que, então, diante deste relato, impõe-se que o Ministério Público averigue o porquê dessas mudanças, o porquê não houve justificativa para sua feitura, efetivamente quem participou da sua elaboração, e porque o pleito do Ministério Público não foi aceito no CONSEMA, por exemplo. A título de ilustração, nesse próprio parecer, que eu volto a frisar, foi feito pela minha técnica, a gente tem um dos exemplos, houve mudança em cerca de 6 mapas. Volto a dizer, sem pretensão de ser exauriente, eventualmente haja outras que a gente ainda vai averiguar, mas pelo menos em 6 mapas a gente conseguiu constatar algumas mudanças. Uma dessas mudanças a gente vislumbra aqui no próprio parecer, que foi entregue lá no CONSEMA e que instrui o inquérito civil em trâmite no Ministério Público, no GAEMA, no núcleo Cabeceiras. Consta aqui, por exemplo, este mapa. Eu não sei se os senhores conseguirão ver, até porque a escala do mapa é muito pequena, o zoneamento é de uma área super grande, mas o fato é que a minha técnica, então, circulou aí uma área que talvez os senhores não vão enxergar, mas entre esse verde é uma área mais restritiva. Só para que os senhores entendam, o verde é uma área mais restritiva e o laranja é uma área menos restritiva, ou seja, sujeita à instalação de indústrias, atividades minerárias, coisas do tipo. Essa área, originalmente, ela tinha só algumas manchas, fica ruim de ver, mas depois, talvez mais de perto, se alguém quiser vir aqui, fica à vontade. Ela tinha algumas manchas em laranja, ou seja, existia realmente já alguma parte no zoneamento da USP que era menos restritivo, mais permissivo ao uso. Ocorre que esses mapas sofreram alteração, e essa alteração, por exemplo, essa é uma das 6 que a gente encontrou, eu volto a dizer. Essa outra mudança, portanto, como os senhores podem notar ali, a área toda ficou muito mais laranja.
Essa área muito mais laranja, ela então é muito mais permissiva ao uso. O Ministério Público, mesmo antes de saber do relato dessa testemunha, quando foi ao CONSEMA, deixou bastante claro que eventualmente haveria justificativas para essas mudanças. O que importa é que isso voltasse para as áreas adequadas, para que isso fosse exposto e deixasse explicitadas quais eram as mudanças e por que elas estavam acontecendo, se tivesse alguma justificativa ambiental para tanto, que elas obviamente fossem acatadas. Mas, segundo essa testemunha, essas mudanças sequer deveriam ficar explicitadas, deveriam simplesmente serem encartadas como foram nos autos, sem que houvesse menção ou justificativa que apontasse a sua feitura e sem, volto a dizer, aquela legenda que esse funcionário então queria que constasse das mudanças por ele feitas. Esse é um dos exemplos. Só para dar mais um exemplo, a gente tem esse outro mapa. Esse outro mapa está numa escala um pouco maior, facilita talvez a visualização. A gente tem, portanto, a mesma legenda de cores. A área laranja é uma área menos restritiva ao uso e a área verde é uma área mais restritiva ao uso. Esse primeiro mapa é um mapa que expressa aquilo que a USP, a sua equipe, fez lá nos idos de 2013. O mapa encartado no ano de 2016 é o seguinte, é esse, com esses delimitados em amarelo. Essas áreas delimitadas em amarela, elas constam do novo mapa, em amarelo ou laranja, como preferirem, elas constam do novo mapa, então todas em laranja. Houve uma expansão aí ao redor de uma área que já é ocupada, inclusive. O fato é que esses são dois dos exemplos, portanto, das alterações que o Ministério Público, por hora, conseguiu identificar, em especial seguindo o relato dessa testemunha que nos procurou aí e narrou essa pressão para que os mapas fossem alterados, sem que houvesse aí qualquer menção ou explicitação nos mapas de que essas mudanças estavam sendo feitas. Vou passar a palavra para o Dr. Silvio. Isso ainda está sendo objeto de apuração. A gente, com imagens de Google, a gente consegue visualizar, mas isso ainda é objeto de investigação. A gente não identificou ainda as indústrias ou qualquer outra atividade minerária ou comercial que estejam aos redores, mas obviamente esse é um dos passos da investigação. Muito bem, gente. Cumprimento todos os membros aqui da mesa e também agradeço a presença de todos. Bem, nós da Promotoria do Patrimônio Público e Social recebemos a representação do GAEMA nessa semana. O inquérito foi distribuído na quarta-feira para mim e, portanto, eu passei a atuar desde quarta-feira nesse caso. E diante das evidências que foram apresentadas pelo GAEMA, que são fortíssimas, de irregularidades, então foi instaurado um inquérito civil para apurar atos de improbidade administrativa que representam violação a princípios constitucionais e administrativos. Isso porque, de acordo com as informações já passadas por pelo menos 3 testemunhas, e diante da prova material de que houve modificação de pelo menos 6 mapas, como o Dr. Leandro acabou de mencionar, então foi instaurado esse inquérito civil para apurar ato de improbidade de 2 funcionárias da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do próprio secretário do Meio Ambiente, Ricardo Jaquino Salles, tendo em vista que ele foi alertado pelo Ministério Público sobre esses fatos e também considerando que alguns e-mails mostram que essa determinação pode ter surgido, inclusive, da própria secretaria, do gabinete do secretário. Então, diante dessas informações que foram já passadas ao Ministério Público, o Ministério Público, na pessoa do Dr. Leandro e demais colegas, já conseguiram essa prova, então nós resolvemos instaurar o inquérito civil e tão logo a testemunha libere esses e-mails, acredito que na semana que vem, provavelmente esses e-mails serão liberados, então eles serão também passados a vocês, para que vocês acompanhem, verifiquem, vocês mesmos, a sequência de determinações para que esses mapas fossem modificados maliciosamente. Ou seja, modificados para que as empresas não sofressem prejuízo, modificados para que
as empresas pudessem utilizar de uma forma mais livre essas áreas em amarelo que foram mostradas aqui nos mapas. Então, em função disso, nós instalamos o inquérito civil e, obviamente, a partir de agora, começaremos, em conjunto com o GAEMA, vai ser formada, na verdade, uma força-tarefa para tratar desse assunto, que é um assunto muito sério, tendo em vista que toca o rio Tietê, que, como todos sabem, é um importante rio do estado de São Paulo. Então, em relação ao secretário, esse inquérito seria porque ele foi alertado durante a reunião e mesmo assim tocou, votou, fez a votação no dia, e porque há suspeita também de que tenha havido participação de pessoas próximas a ele na secretaria. Aliás, 2 coordenadoras que também estão sendo investigadas aqui no mesmo inquérito civil. Então, no caso do inquérito civil da promotoria, é por ato de improbidade administrativa, artigo 11 da lei de improbidade administrativa, e está sendo verificada, no mínimo, a omissão do secretário e a participação com atos comissivos, que nós chamamos, ou seja, atos praticados por 2 funcionárias, no caso, atos tendentes a modificar esses mapas, tornando mais permissivas essas áreas, tornando mais permissiva a utilização dessas áreas que foram modificadas sem a devida aprovação administrativa. Mas a suspeita é de que tenha partido do próprio secretário esse pedido de alteração? Nós não podemos afirmar isso agora. Essas 2 funcionárias, elas teriam pedido a alteração dos mapas. Exatamente. Então, 2 funcionárias, 2 coordenadoras do núcleo de manejo e núcleo de regularização fundiária. Você pode passar um lugar? Na verdade, eu vou disponibilizar a cópia da portaria para todo mundo. Vai ficar com a nossa assessoria de imprensa, com o Cláudio. Aí vocês podem pegar uma cópia para que tenham mais informações. Inclusive, possam ver o vídeo no qual o Ministério Público, por intermédio do Dr. Leandro, pediu que não fosse votada a questão no dia 31 de janeiro de 2017. Mesmo assim, a questão foi votada, apesar de já haver o parecer técnico do CAEX para suspender a votação até a apreciação dessas modificações. Então, considerando tudo isso, porque as informações sobre e-mails, testemunhos, etc., isso tudo apareceu depois da reunião, e não antes. Então, mas já na reunião havia, então, um parecer técnico do CAEX no sentido de que aquilo ali merecia, no mínimo, uma reapreciação por conta da suspeita de alteração dos mapas, né? Ou seja, destinação das áreas. Agora, no caso desses 6 mapas, todas essas mudanças é o mesmo perfil, é área industrial? Todas elas são desse perfil. A área verde que ficou laranja, uma área que não Mas permitia... É área industrial. Isso será objeto de aprofundamento, mas de todo modo a zona ela se tornou não industrial, digamos assim, para uma área que tolera atividade industrial e minerária. O objetivo agora é justamente identificar eventuais beneficiários deste ato também, né? Doutor, de quanto de área mudou a porcentagem, assim, X% era verde? Não, ainda não. Doutor, esses mapas, eles se referem a quais áreas, quais cidades, quais municípios? O senhor poderia detalhar mais? Por exemplo, esse caso aí parece que é Suzano e Itaquá. Esse é Suzano, esse do slide é Suzano. A APA do Rio Tietê, a área de unidade de conservação em tela, ela abrange os seguintes municípios: Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba. A gente, obviamente, como eu mencionei no início, a gente está ainda investigando quem são as eventuais beneficiadas disso, ou seja, eventuais indústrias ou operadoras de outras natureza, estabelecimentos comerciais de outra natureza, e a exata localização. Mas, efetivamente, como alguém notou aí, esse slide aí é de Suzano. Então, mas esses 6 mapas, eles referem-se a todos esses municípios, o senhor falou? Não. O senhor poderia detalhar quais? Então, eu não tenho essa informação ainda. Isso está sendo... A técnica está aprofundando as investigações. Como eu disse, esse parecer técnico é aquele que a gente conseguiu, em último momento, apresentar na reunião do Conselho no dia 31. Ele não é um parecer exauriente, por isso que eu digo, mesmo eventualmente, a gente ache outras alterações além das 6. A testemunha nos narrou que houve alterações também em 6 mapas. Ele disse que, eventualmente, um mesmo mapa sofreu mais de uma alteração. Então, talvez haja outras alterações ainda a serem identificadas. Então, isso é o próximo trabalho a ser feito aí, é o passo seguinte,
já tem uma determinação para que a técnica avalie, então, exatamente a extensão do que foi feito. O fato é que, por hora, quer naquele primeiro slide, quer nesse, a gente nota que essas mudanças ocorreram ao redor de empresas. Mas a gente poderia ver os 6 mapas, porque de repente eles têm marcaçãozinha assim também. Tem a coordenada ali. Se tiver, por exemplo, se uma indústria tivesse instalado nessa área que não era permitida até então, ela pode ser punida eventualmente? Se ela já estava, porque já existia um zoneamento, a APA já tem um zoneamento. Se ela estava irregularmente, eu imagino, espero que ela tenha sido objeto de autuação da CETESB. Mas é claro que se o zoneamento hoje mudar para torná-la mais permissiva, ela vai se adequar ou eventualmente se expandir. Veja, isso tudo ainda é uma possibilidade. A gente não tem essa informação porque isso ainda, volta a frisar, vai ser objeto de uma investigação mais aprofundada. Mas, em tese, a sua pergunta é pertinente, sim. Pode ser que, por conta dessa mudança, algumas atividades antes não permitidas o sejam e, eventualmente, algumas atividades possam ser expandidas para essas áreas. Acho que é interessante, eu vou passar a palavra ao Dr. Marcos, como ele... Só queria falar o seguinte, que essa questão, como foi aprovada pelo Consema, já está para aprovação definitiva no Palácio dos Bandeirantes, então é motivo pelo qual nós marcamos essa reunião aqui hoje, essa coletiva hoje, justamente para que vocês tenham ciência de que isso pode ser aprovado a qualquer momento, apesar de todas essas supostas irregularidades que foram narradas por testemunhas e mostradas por mapas devidamente traduzidos em parecer técnico do Ministério Público. Nessa reunião do Conselho, eles alegaram por que iam colocar a votação, mesmo assim? Essa reunião ela é pública, né? E o vídeo respectivo já consta do site do Consema. Qualquer um pode olhar esse vídeo lá. Fizemos o alerta e a justificativa foi de que todas as alterações foram objeto de análise de quem pertinente, de modo que a votação prosseguiu aí, foi devidamente aprovado, ou melhor, indevidamente aprovado o plano de manejo. Sobre isso, eu vou pedir para o Dr. Marcos Funari, que é o representante do Ministério Público lá no Consema, para ele explicar rapidamente aos senhores como é que funciona essa tramitação, né? Porque envolve uma comissão de biodiversidade, depois a sessão plenária, e isso reforça as eventuais ilegalidades. Como o Dr. Leandro explicou, toda a área de proteção ambiental deve ter um plano de manejo. E isso passa por a elaboração do plano de manejo passa por uma discussão pelo Conselho Gestor, por participação da sociedade civil, há um embasamento técnico para que ele seja elaborado e também está sujeito a revisões periódicas, né? E tanto a elaboração como as revisões, elas passam pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente e são analisadas inicialmente numa comissão que se chama Comissão de Biodiversidade. Então a comissão tira as suas conclusões, tem uma relatoria. Essa relatoria, no caso, coube ao Ministério Público na época, o representante do Ministério Público no Conselho e na comissão, eles foram sorteados para fazer a relatoria desse plano de manejo, no caso a revisão do plano de manejo, né? E ele emitiu um relatório. Esse relatório ele é submetido ao plenário do Consema, a uma reunião plenária do Consema, Conselho Estadual do Meio Ambiente. E o Consema também, antes de votar, existia a previsão de colher um parecer jurídico interno da Secretaria. Nesse caso, houve o relatório, foi apresentado o relatório pelo Ministério Público, e o parecer foi encaminhado ao plenário. Houve um parecer do jurídico, e ele teria que então ser submetido novamente ao plenário, mas ele acabou tendo uma tramitação interna. Esse processo foi avocado para o gabinete do secretário, então houve uma tramitação interna e novamente, então, que ocorreu aí na última reunião do Consema, foi submetido à votação. Previamente nós pedimos vista
dos autos para análise, porque nós tivemos notícia de que houve uma alteração substancial entre a apresentação do relatório inicial do Ministério Público e o relatório que ia à votação no CONSEMA no último dia 31. Pedimos vista, isso passou por uma análise técnica aqui, interna, nós constatamos as alterações que o Dr. Leandro relatou, produzimos aquele trabalho técnico. Por ocasião da reunião do CONSEMA, nós pedimos a palavra, eu sou representante do Ministério Público no CONSEMA, pedi a palavra, transferi para o Dr. Leandro e para a técnica, nós fizemos a exposição das alterações, inclusive destacando a importância da alteração do zoneamento, que houve uma alteração no zoneamento proposto inicialmente, e o que nós queríamos era uma justificativa para essas alterações e a reapreciação pela Comissão de Biodiversidade, e que infelizmente nós não fomos, não tivemos acolhida. A votação lá é feita por maioria, e após uma exposição, a nossa exposição, o secretário se manifestou dizendo que essas alterações haviam passado por análise técnica interna do gabinete e que aquela conformação final que estava sendo apresentada na reunião era a que devia prevalecer. E a maioria entendeu que de fato aquelas alterações deviam prevalecer, infelizmente não dando ouvidos à nossa exposição técnica que foi realizada naquele momento. Então aí depois o Dr. Leandro acabou desenvolvendo essa investigação e acabou resultando nisso que nós estamos passando hoje para vocês. Marcos, só por curiosidade, já viu alguma coisa no CONSEMA ser reprovada? Olha, eu já acompanhei muitas reuniões ao vivo e nunca vi. Assim, a maioria das questões, ela acaba, o governo acaba, pela composição do CONSEMA, a gente não pode negar que o governo acaba tendo a maioria, né? Então, em geral, os pleitos do governo acabam prevalecendo, sem entrar no mérito se procedem ou não procedem, né? Neste caso em particular, nós gostaríamos que o governo tivesse dado ouvidos ao que a gente estava pleiteando, que era a volta do relatório para a comissão para uma maior discussão e para uma fundamentação daquelas alterações que tirar de votação e devolver principalmente para a fundamentação, para a gente saber as razões técnicas e jurídicas das alterações que foram promovidas, porque a gente não contou com um debate a respeito dessas alterações que foram promovidas, né, Leandro? Exato. O pleito no CONSEMA foi grosso modo esse. Olha, a gente vislumbrou algumas alterações. Até então a gente não sabia que o problema talvez fosse maior e a gente pleiteou. Bom, então justifique-as, né? Quem as fez, justifique e eventualmente ache uma justificativa para isso. Mas o pleito, infelizmente, não foi acolhido mesmo. Leandro, há indício de corrupção? Desculpa, há indício de corrupção? Veja, isso é um assunto que está sendo objeto de investigação. O Dr. Silvio que vai tocar o inquérito de improbidade. Eu, efetivamente, cuido da parte ambiental. É claro que esse assunto me interessa também, a gente vai ter uma força-tarefa aí, porque, eventualmente, para até que eu possa anular, eventualmente, um ato administrativo, eu preciso apurar desvio de finalidade. Então, isso está sendo objeto de investigação, tá? Eles vão pedir afastamento desses funcionários da Secretaria do Meio Ambiente para evitar a destruição de provas? Você mencionou que tem e-mails. Bom, eles têm acesso a todos os documentos. Se cogita pedir, pelo menos, o afastamento deles para eles não terem acesso? Eu não sou a melhor pessoa para te dizer, porque efetivamente essa atribuição do Dr. Silvio, e ele tem um oitivo agora marcado de uma outra questão aí, mas imagino que isso será verificado oportunamente. Esse plano de manejo, falta para esse plano de manejo ser sancionado, é isso? O veículo normativo que vai aprovado é um decreto do governador. A rigor, depois de finalizado pelo CONSEMA, o próximo passo é esse decreto ser editado. Pode ser que seja amanhã, depois de amanhã, e aí não há um prazo, mas isso está na iminência de acontecer. Aí o Ministério Público pode pedir a anulação desse decreto?
Se ele eventualmente for aprovado nesses termos e se a investigação evoluir no sentido de que essas alterações foram indevidas, esse seria o caminho natural. Mas o Ministério Público já deve, de repente, orientar o governo de criar essas supostas irregularidades e pedir que não seja assinado esse projeto? De todo modo, isso já consta do procedimento. Esse parecer, inclusive, a que eu fiz referência, já consta do procedimento que saiu do Consema. A gente protocolizou esse estudo e isso já consta dos autos, então, e esses autos que seguem para o governador. Então, isso já está documentado lá. Agora, doutor, dá para a gente dizer que era uma revisão do zoneamento que existia, era um novo zoneamento que estava sendo implantado? A APA foi criada na década de 80 e na década de 90 existe um outro ato normativo que estipulou um zoneamento. Esse plano de manejo, além de trazer outros instrumentos, reordenava a APA, né, e previa, portanto, essas 3 zonas a que eu me referi, né, e a gente viu mudanças, portanto, de uma delas para outra. Todas elas, volto a frisar, que deixaram as áreas menos restritivas do que estavam. O senhor falou que teve mudanças também no texto do decreto. Teve alguma coisa substancial em termos do texto do decreto que possa ser aplicado? Veja, essas mudanças também constam desse parecer e depois vocês têm acesso se vocês quiserem. São muitas, né? E algumas mudanças são até naturais de acontecer. Existem algumas críticas também em relação a mudanças que foram de cunho meritório. Porque é natural quando passa, por exemplo, pela CJ, a consultoria jurídica, que se faça alguma adequação de redação, por exemplo. Isso é natural. Mudanças meritórias sobre uso, eventualmente, isso precisaria de um debate maior. A técnica conseguiu levantar algumas alterações e elas são objeto desse parecer, que é público, que está lá no Consema e está aqui disponível para qualquer um também, mas são muitas. De todo modo, também para averiguar essas mudanças redacionais, isso também teria que ter sido objeto de uma análise mais profunda aí, ou da CTBio, enfim, dos órgãos pertinentes. E essas mudanças foram feitas também de uma maneira que o Ministério Público acha que deveriam ser objeto de aprofundamento, pelo menos. Esse plano de manejo ele vinha sendo construído desde 2010, pelo menos, né? Isso. O secretário que está na pasta hoje assumiu no final do ano passado, se não me engano. Essa investigação, ela investiga a conduta desse secretário ou uma conduta da secretaria deliberadamente no sentido de alterar para favorecer interesses privados? Veja, eu vou responder a minha investigação, por hora. Eu tenho a investigação Inquérito Civil 101 de 2013, que tem por objeto, delimitado adequadamente na portaria, a análise da regularidade na aprovação do plano de manejo da APA da Várzea do Rio Tietê. Portanto, o GAEMA principalmente analisa a questão ambiental. Eventuais outras repercussões que isso possa ter serão objeto de investigação pelo Dr. Silvio ou eventualmente por outra seara, se necessário for. Mas a minha principal, o motivo da minha investigação principal é analisar a regularidade da aprovação sob todos os ângulos. A gente lá no início discutia como seria feito o zoneamento, uma discussão absolutamente democrática com os demais atores, mas lá pelas tantas então apareceu essa informação de que funcionários haviam sido pressionados para fazer essa alteração. Isso também se inclui na análise da regularidade do plano do ponto de vista civil, estrito, de meio ambiente mesmo. Então eu continuo com essa investigação, é que como o escopo dela se ampliou, a gente, eu e o Dr. Silvio, a gente vai analisar agora em conjunto eventuais outras repercussões. Mas volto a dizer, o meu inquérito 101/2013 é eminentemente de cunho ambiental. Eventuais outras repercussões serão apuradas no outro inquérito pertinente. Leandro, como a gente chegou atrasado, eu queria só que o senhor dissesse o que era e como ficou agora. Que é o motivo aí do... Em síntese, o que aconteceu é que o Ministério Público identificou, mesmo antes de uma testemunha vir nos procurar, que alguns mapas que haviam sido encartados no procedimento que tramitou, que foi ao Conselho e foi objeto de aprovação, esses mapas tinham sido mudados sem qualquer justificativa ou mesmo menção às mudanças. Isso partiu de uma análise muito apurada, porque essas mudanças, em especial nas escalas em que os mapas estavam, são super difíceis de constatar. Só para dar um exemplo, a gente tem... Alguém havia perguntado aí das mudanças, que eu mencionei, elas aconteceram em pelo menos 6 mapas. Um deles, por exemplo, o mapa de folhas... Deixa eu pegar aqui, 762. Essas folhas são as folhas do meu inquérito.
Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Aliás, vou pegar um mais claro, 755. Acho que esse aqui é mais fácil de ver, porque é um mapa que eu já fiz referência, inclusive. Depois eu posso dizer os outros se vocês quiserem. Este é um mapa que, se vocês olharem aqui no canto superior direito da folha, lá está torta, mas os senhores vão notar ali folha 532. Vocês conseguem enxergar? Tem folha 755, que é a folha do meu inquérito. Essa folha 532 é folha do procedimento que corre no CONSEMA. Portanto, a gente sabe que esse mapa foi encartado às folhas 532. Existe um mesmo mapa, mesmo entre aspas, um mapa que se refere ao mesmo lugar, que estava às folhas... Vamos pegar aqui, no meu inquérito é 576, mas os senhores vão ver que é o mesmo mapa, e ele então estava encartado às folhas 380 alguma coisa, o último dígito aqui foi cortado. Mas, ou seja, a gente tem o mesmo mapa encartado em determinado ponto do procedimento administrativo do CONSEMA, e algumas centenas de folhas à frente, um mapa da mesma área foi encartado, sem justificativa para mudança e sem alerta sobre as mudanças feitas. Nesse mapa em especial, talvez os senhores não notem, assim como eu no primeiro momento não notei, porque as mudanças são singelas mesmo. Dependeu de uma análise técnica e apurada da assistência técnica do Ministério Público. Mas se os senhores analisarem neste mapa, então, as folhas 380 e alguma coisa, que era o mapa original da USP de 2013, esse mapa, eu vou apontar aqui com a seta, nessa região aqui, atentem a essa região aqui, os senhores vão ver que ela é verde principalmente e tem umas manchas laranja. Se a gente olhar o mapa que consta de folhas 500 e alguma coisa, a gente vai notar que a área ficou mais laranja do que era. Os senhores conseguem ver ali onde eu apontei com o dedo no mapa anterior? Exatamente aqui. Virou um L. Virou um L, que não havia. Só para sobrepor, deixa eu pegar outra. Esse L não havia, né? Havia ali uma mancha laranja no meio, e essa alteração, então, ela emendou, digamos assim, as alterações aí, as áreas laranjas. Esse é um dos exemplos dos 6 que a gente tem. Essa área laranja é o que nesse mapa, e o verde, então, o senhor escreva exatamente. Essa área, eu já tinha dito isso no início, é uma área menos restritiva ao uso. O plano de manejo, ele atribui nomes técnicos para essas áreas. Essa área verde é uma área que a gente chama de zona de reordenamento socioambiental. Perdão, a área laranja é uma área de zona de reordenamento socioambiental e de paisagem. Esse é o nome técnico que consta do procedimento e do plano de manejo feito pela equipe da USP. A área verde é uma zona que a gente chama de conservação hidrodinâmica da planície fluvial. Que repercussões tem isso? Todas, porque em uma das áreas, na área verde, o uso é mais restrito do que na área em laranja. A título de exemplo, há inúmeras diferenças, mas a título de exemplo, a atividade industrial e minerária não é permitida nas áreas verdes e são permitidas nas áreas em laranja. Na área laranja dá para construir o quê? Eu posso construir uma fábrica de papel ali? Pode expandi-la. Na área laranja eu posso. Sim. Celulose eu posso. Sim. Suzano. É só um exemplo. O que mais que dá para fazer na área laranja? Assim? Fábrica? Grosso modo, as áreas verdes são áreas de baixo impacto, né, a atividade de ecoturismo, e as áreas laranjas permitem um uso muito mais expressivo, e o que mais nos interessa é isso, efetivamente o desenvolvimento de atividade industrial e minerária. Então, aparentemente alguém que seria beneficiado com isso. Eventualmente sim, isso ainda não é uma certeza, isso é uma hipótese,
Mas eu volto a dizer, isso é objeto de apuração agora no inquérito civil de improbidade administrativa instaurada pelo Dr. Silvio. Ele até entregou a portaria de instauração para a nossa assessoria de imprensa. Então, este foco, eu volto a dizer, esses fatos me interessam também como membro do GAEMA, Grupo de Atuação Especial de Meio Ambiente, porque eles têm repercussão naquilo que eu já investigava desde 2013, que é a regularidade na aprovação do plano de manejo. Se essas coisas se confirmarem, existe aí eventualmente um desvio de finalidade que leva à anulação de atos administrativos. Esse é o meu foco. O foco do Dr. Silvio vai ser talvez esse que a senhora mencionou, ou outros, né, que apurem eventual ato de improbidade administrativa. É claro, como existe relação, a gente fará uma força-tarefa, a gente até fará eventuais diligências em conjunto, mas os enfoques manter-se-ão os que eram antes. Doutor, tem como a gente ter acesso aos 6 mapas? Os mapas, alguém até havia perguntado, eles estão aqui, eles são públicos em especial porque constam do procedimento do Conselho também, tá? Alguém havia perguntado, esses mapas, eles são identificados pelo número de articulação que eles têm. E os mapas que sofreram alteração têm os seguintes números de articulação: 1, 2, 4, 6, 7 e 9. Número 1, número 2, número 4, número 6, número 7 e número 9. Esse mapa, por exemplo, que eu acabei de mostrar, ele é o mapa de articulação número 6. Então os outros 5 também constam aqui com mudanças parecidas ou desta natureza. Uma área, então, que era mais restritiva, passando a ser menos restritiva ao uso. Será que a assessoria de imprensa não pode controlar isso para a gente? Colocar como era antes, como ficou depois? Pode ser. Leandro, Oi. eu estou com uma dúvida em termos de localização. Sim. Esses mapas que sofreram, por exemplo, esse que o senhor mostrou para a gente, ele fica num município específico? E assim, são várias áreas, é uma área só? Do que nós estamos falando em termos geográficos? Essa pergunta tinha sido feita por um colega. Esse é o próximo passo, a gente averiguar exatamente se há alguma atividade comercial desenvolvida ali, em que locais essas alterações se deram. Pelo georreferenciamento, e os mapas estão aqui, eu consigo intuir, saber já. Obviamente isso demanda um conhecimento técnico, mas eu consigo saber, ainda que aproximadamente, que áreas são essas. Mas isso, eu volto a dizer, vai ser objeto de análise técnica. A minha assistência técnica já tem uma demanda para a feitura dessa análise. Eu volto a dizer que a gente recebeu essa demanda muito próximo da reunião do CONSEMA, então a gente conseguiu até a data anterior, até a véspera, reunir o maior número de informações, mas a gente efetivamente não exauriu essa análise, mas ela vai prosseguir certamente nesse sentido, de identificar todas as áreas, eventuais ocupações que ali existem. Esses municípios não necessariamente todos sofreram alteração. Eu citei todos os municípios que fazem parte da unidade de conservação APA da várzea do Rio Tietê. Você sabe quais tiveram locais? Ainda não. Alguns já até mencionaram, mas todas as 6 alterações ainda não. Quantos são no total? São 6 mapas alterados. Não, de municípios? Municípios? Que fazem parte da APA são Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba. Salesópolis a Santana de Parnaíba. Agora, doutor, as alterações que foram feitas, que foram identificadas pelo Ministério Público, todas bateram com o que o funcionário informou também, ou o funcionário não informou quais foram as alterações? Já houve esse confronto de... Houve uma análise superficial e, por hora, todas as mudanças foram reiteradas pelo funcionário. Eu vou só abrir para mais 2 perguntas, porque a gente tem outros compromissos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só uma dúvida. Essa concentração, a concentração das irregularidades está mais para o Alto Tietê ou mais para São Paulo e Osasco? E isso depende dessa análise que a gente vai fazer em relação à localização. Tá? De todo modo, os mapas estão aqui, assim, isso, numa análise superficial, a gente consegue fazer de maneira breve.